já. Chegando. Chegando. Aliás, que aí vou eu. É o poder que hoje eu tenho de falar para milhares de pessoas, né? E ajudar tantas mulheres que já sofreram, né? Ou uma violência sexual infantil, ou uma violência doméstica, que eu também sofri em 2018. Então, um dos tabus, né? Que mulher policial não pode sofrer? Sim, pode. Né? Mas daí é um outro tema. Né? Mas o objetivo da polícia era esse. Era ter um trabalho que me trouxesse segurança financeira, né? Que era uma coisa que nós não tínhamos. E acabou se tornando muito mais, né? No andar da carruagem. Acabei fazendo mestrado em Direito, dei aula na universidade também, em Direito Penal. E... Obrigada. Ô, Jesus, gente. Meu Deus. E essa pessoa voltou a perguntar: e aí, Jéssica, tu não tá na polícia? Vamos lá, vamos prender, né? E aí eu senti que eu precisava começar a ir atrás. Então, fui verificar a validade do mandado, né? Se estava tudo ok. Fui verificar se tinha vaga, então, no complexo, entre outras coisas, né? Investigar. E com a colaboração dos meus colegas, no dia 22 de dezembro de 2016, finalmente eu consegui conduzir, então, o Fred, que é um pseudônimo, né, utilizado já no livro, mas consegui, então, junto com os colegas, prendê-lo e bater a porta da cela. E a satisfação, com toda certeza, ela é muito grande, porque é uma sensação de que pelo menos um pouco de justiça por você mesma você conseguiu fazer, mesmo que esse não era o objetivo inicial. Eu queria um trabalho, eu queria uma profissão que me desse segurança, e eu tive isso por muito tempo na Polícia Civil, né? Então, muita satisfação de poder representar várias vítimas que infelizmente continuam sendo silenciadas. Combater a violência em Santa Catarina, o feminicídio, combater o estupro, o abuso sexual, o assédio moral, sexual, é extremamente desafiador. E às vezes a gente, como parlamentar, somos tão poucas aqui, 3 mulheres apenas, né? E em especial eu vou falar da nossa trajetória. Tudo que a gente cria, às vezes a gente se sente impotente diante do tamanho que é isso. Mas ao mesmo tempo o Estado também vai dando lições de que não é no silêncio que nós vamos resolver esse problema. Eu acho que a tua biografia, o teu livro, a tua fala, a tua voz, o teu engajamento é o que é o de maior relevância. Eu lembro sempre de Paulo Freire, que é um grande educador brasileiro, que diz que os discursos comovem, mas os exemplos arrastam. É o teu exemplo que nos arrasta. Então eu quero apenas dizer o quanto é importante esse momento para nós aqui, porque certamente muitas meninas e muitas mulheres que estão assistindo e que vão ter acesso à tua história, talvez criem coragem para fazer o mesmo que você fez. E para falar um pouquinho da nossa palestrante, ela é agente de Polícia Civil de Santa Catarina desde 2016, bacharel e mestre em Direito, palestrante, presidente e fundadora do Instituto Acalha. Com base em sua experiência pessoal e profissional, tornou-se referência na conscientização sobre violência sexual infantil e sobre violência doméstica, realizando palestras e capacitações voltadas à prevenção, ao acolhimento das vítimas e ao incentivo à denúncia. Então é com muita satisfação que eu convido para proferir a sua palestra a senhora autora também desta obra, a senhora Jéssica Laís Martinelli. Com a palavra. Boa tarde a todos que estão aqui. Eu com muita emoção que eu tô aqui, mas não esperava me emocionar tanto, não consegui nem falar. Porque eu até comentei com a minha irmã, eu não gosto muito de ler coisas, mas tem coisas que eu preciso falar.
Eu estou em um espaço de fala e eu preciso falar. E é por isso que eu estou tão sensível assim, né? Ah, você escreveu um livro, você está chorando pelo abuso sexual. Não, não é por isso que eu sou assim hoje. E vocês vão entender um pouquinho melhor. Porque hoje a gente celebra, sim, a sobrevivência, né, de uma criança que sofreu abuso sexual infantil. Celebramos a coragem de falar, que não é fácil. Também de transformar experiências difíceis em conhecimento, conscientização e proteção para outras pessoas. Para mim, hoje é uma data muito especial, dia 1º de julho, completo então 10 anos de policial civil aqui em Santa Catarina. 10 anos aprendendo sobre as dores das pessoas, a complexidade das suas relações, a importância de ser ouvido, a responsabilidade que a gente tem cada vez que uma pessoa chega até uma delegacia de polícia para ser atendida e principalmente para ser acolhida. É por isso que a pessoa vai até uma delegacia de polícia. Então, ao longo desses 10 anos, sim, eu cresci muito profissionalmente, mas posso afirmar que muito mais como ser humano. E aprendi que por trás de cada boletim de ocorrência, sim, existe uma história, além disso, existe uma pessoa. Existem sentimentos e que o conhecimento, gente, ele transforma. A informação é que protege. E que o silêncio, infelizmente, né, ele acaba sendo o maior aliado da violência. Foi justamente compreendendo tudo isso que eu escrevi o livro A Calha. E quando eu escrevi ele, o objetivo não era trazer apenas violência, mas tudo aquilo que acontece depois. O que acontece com essa vítima depois? Sobre a sobrevivência, sobre a reconstrução, sobre os medos, as cicatrizes invisíveis e sim a busca por justiça, que no meu caso levou 10 anos. Infelizmente eu aprendi algo ao longo da vida, que infelizmente essa violência que nós sofremos, ela não acontece apenas no momento do abuso, da agressão ou da violação de direitos. Às vezes essa violência ela é contínua. Ela acaba mudando de forma. Às vezes ela aparece por meio do descrédito, através do julgamento, através da tentativa de silenciamento e através da perseguição. Através da necessidade constante de que nós temos que provar que somos merecedoras de respeito. Eu acredito que muitas mulheres que estão aqui sabem do que eu estou falando, né? Nós estamos em 2026 e ainda assim, uma grande parte das mulheres precisam provar a sua capacidade, a sua competência, a sua honestidade e até mesmo a veracidade das suas histórias. Precisamos provar que somos capazes o tempo todo. Precisamos provar que merecemos ocupar determinados espaços. Precisamos provar que temos conhecimento e que nós somos dignas de confiança. Só que a gente não deveria ter que provar nada disso, né? O respeito deveria ser um ponto de partida e não uma recompensa. E recentemente, uma situação que ocorreu me fez refletir muito sobre isso. Esse lançamento, gente, que está acontecendo hoje, ele não surgiu de algumas semanas atrás. Ele vem de um planejamento de aproximadamente 1 ano. E ele começou a ser pensado como uma data importante. Nós acabamos escolhendo, eu acabei escolhendo o dia 19 de maio, que é o mês do Maio Laranja, que é o mês da conscientização do abuso sexual infantil. Só que em razão de infundadas
denúncias e acusações que fizeram contra mim, a comissão aqui da Assembleia cancelou meu evento. E esse cancelamento foram 2 dias úteis antes de acontecer. Foi um momento muito difícil, de muita tristeza e de frustração. Que, sinceramente, eu achei que eu já tinha lidado melhor com isso, né? Mas quando esse chororô, não, né? Então, é óbvio que por muitos momentos você pensa em desistir. Só que foi justamente nesses momentos que eu encontrei uma coisa muito mais valiosa, que são pessoas que acreditam em mim. E que não aceitaram ficar em silêncio, pessoas que decidiram agir. E por isso eu faço um agradecimento muito especial para 2 mulheres que foram fundamentais para que eu estivesse aqui hoje. A deputada Luciane Carminati e a professora Karen Machado, que não está aqui porque está a 580 quilômetros, né, da cidade de Chapecó. A professora Karen foi minha professora em 2010, hoje ela é assessora jurídica do Instituto Acália e também é minha advogada. Mas antes de ocupar essas funções, ela foi a pessoa que sempre acreditou em mim. E o mesmo eu falo da deputada Luciane, que acolheu esse projeto e que defendeu a todo momento a importância de eu estar aqui hoje, né? Mesmo quando as coisas não pareciam favoráveis. Porque essa história hoje aqui não é só a história da Jéssica. Ela é a história de milhares de mulheres, de milhares de crianças e vítimas que merecem e que precisam ser ouvidas. E se nós estamos aqui hoje nesse auditório, é porque essas 2 mulheres acreditaram que esse evento deveria acontecer. Karen e Luciane, representam mulheres que escolheram apoiar uma outra mulher quando ficaria muito mais fácil permanecer em silêncio. E eu vou ser eternamente grata por isso. Tem uma outra pessoa que eu queria mencionar, que é a minha irmã, que está aqui comigo, Joana Maria de Moraes, ela que sempre esteve presente na minha vida, inclusive trocando as minhas fraldas. Então, desde novinha, né, acordando de madrugada, dando mamadeira, querida, nós temos 8 anos de diferença, tá? E ela já fazia tudo isso. Era uma criança cuidando de outra criança, né? Quando eu falo em família disfuncional, gente, é isso aí. E a Jo sempre esteve comigo, em todos os momentos difíceis e os momentos bons também. Só que quando eu falo em violência institucional e essas tentativas de silenciamento, de perseguição que eu tenho enfrentado, ela também tem enfrentado. Nós 2 somos servidoras públicas, eu então há 10 anos e a Joana há 14 anos. E mesmo depois de tantos anos de trabalho, tantas situações que a gente nunca imaginava que a gente ia passar. Esse instituto nasce porque eu me recuso a permitir que a dor seja o capítulo final da minha história. A dor pode ser uma parte da história, mas ela não precisa ser o final. E ao olhar para trás eu vejo sim, uma menina que sofreu violência, uma jovem que enfrentou muita omissão e enfrentou muitos desafios, uma mulher que muitas vezes duvidou da própria capacidade. Mas hoje, quando eu olho para frente, eu vejo coisas maravilhosas. Eu tô aqui na Lesp hoje, gente. Eu vou começar a chorar de novo. Eu acho que esquece a filmagem, João. Eu não vou poder colocar isso aqui no YouTube. Enfim, a história contada no livro Acália começou sim com violência, só que ela não termina na violência. Ela continua através da educação, da conscientização, da prevenção e do Instituto Acália, que acabou de nascer. E ao olhar para tudo isso que eu construí até hoje, que é o livro, o Instituto,
para minha trajetória na Polícia Civil e para as pessoas que caminham ao meu lado, eu percebo que muitas delas me questionam por que tudo isso e como que isso tudo começou. Por que falaram, né? Por que se abrir dessa forma? Por que chorar assim na frente de pessoas que eu nem conheço? Desculpa, tá, gente, pelo carinho, mas eu não conhecia vocês. Mas estou aqui abrindo meu coração. Porque sim, tudo começou com uma criança machucada, uma criança ferida, uma criança que por muito tempo não acreditou que a sua voz tinha valor, uma criança que infelizmente precisou conhecer a violência de muito cedo, uma criança que precisou sim encontrar forças para sobreviver a tudo que estava enfrentando. Mas hoje, gente, eu não estou compartilhando a minha história para revisitar uma dor antiga. Eu faço isso porque eu acredito que histórias com coragem, elas podem proteger outras vítimas. Eu acredito que o conhecimento é uma ferramenta poderosa de proteção e de transformação. Pela confiança. Você confia. Ah, mas o que isso faz a diferença? Faz a diferença porque a nossa família é uma família disfuncional. Sempre foi. Só que, Jéssica, você veio aqui para denegrir os teus pais? Esse foi o teu objetivo? Não, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Os meus pais não tinham muito para me dar. Só que é óbvio que essa falta reverberou em algumas coisas. Meu pai saía direto, jogava futebol todas as noites, trabalhava durante o dia e eu ficava muito sozinha em casa. Minha irmã estudando à noite, trabalhando durante o dia, e a minha mãe também indo estudar à noite, isso quando ela não estava em crises depressivas, crises de insanidade, de transtorno bipolar. A minha mãe teve a primeira crise de insanidade, de loucura mesmo, quando eu tinha 11 anos de idade. E antes disso, eu já tinha essa ausência da família. Essa falta de diálogo, que é uma coisa que eu bato tanto na tecla. Que é de fazer uma palestra para um auditório inteiro de pais e pedir para eles, levantem a mão quando vocês conversaram com seus filhos sobre sexualidade. Gente, não precisa ter vergonha. Vamos lá. Vamos inverter então, crianças. Né? Opa, tá. Quando que conversaram com seus filhos sobre sexualidade? Não era a pergunta agora foi. Né? Por quê? Porque é um tema vergonhoso. É um tabu. E aí, por que motivo eu nunca falei nada para os meus pais? Justamente porque eu não sabia o que me esperava. Quando os abusos começaram, eu nem sabia o que estava acontecendo. Quando ele passou a mão em mim a primeira vez, a gente estava pescando em um acampamento, na calha, nesse lugar, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu entendi que eu não gostei, que eu queria que ele tirasse a mão de mim, ele disse, para, e ele sempre usava o mesmo termo, só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu levantei e saí. Só que se os meus pais tivessem falado comigo, eu não teria contado para eles? Eu não contei nada. E aí houve o segundo abuso. E o terceiro abuso. E o quarto. E sei lá mais quantos, porque muitos, graças a Deus, a minha memória conseguiu deletar. Mas foram abusos, sim, de atos libidinosos diversos da conjunção carnal e também foram abusos de atos de conjunção carnal. E eu tinha 12 anos. Mas por que tu nunca falou? Por que eu nunca falei? Pois bem, primeiro porque eu não entendi o que estava acontecendo. Quando eu comecei a entender sobre sexualidade, eu comecei a entender o que estava acontecendo, aí, meu Deus, mas já faz tempo. Mas se eu contar agora, não vai acreditar em mim? Não vou acreditar em mim. Por que eu não falei antes? Mete aquela história? Mas por que você não falou antes? Ou, tá mentindo. Daí, nesse caso, eu não tinha só isso. Eu tinha minha mãe louca também em casa. Com 2 crises de insanidade por ano. Pelo menos por 30 dias. Sempre em junho, que é o mês do nosso aniversário,
Que a Jo faz dia 24 de junho e eu dia 25 de junho. E temos 8 anos de diferença. Olha só que legal. Né? E eu tenho uma irmã de 15 que também é no dia 24. Eu não sei o que fizeram, mas alguma, sei lá, uma mandinga ali, alguma coisa, né? Só que eu daí quis ficar ali, ó. Podia ter nascido no dia 24 também, né? Você não, vai esperar mais um pouquinho, porque eu sempre fui diferente, né, de todo mundo. Você é diferentona. E aí, como é que eu ia contar, gente, que a minha mãe não entra em casa? Eu não contei. Fiquei quieta. E aí, o que o destino reservou foi que a amizade deles terminou. Ah, ainda bem. Então, os abusos terminaram porque a família encerrou o ciclo de amizade. Por quê? Porque parece que meu pai saiu com a mulher dele. Ou algo assim que eu não faço a menor ideia. Por isso que eu digo, o livro, gente, eu vou dizer pra vocês, é uma cena de novela mexicana mesmo, tá? Bom, não é à toa que tá pra sair uma série do meu livro, ó. Spoiler pra vocês. Uma série, mas apesar que a roteirista disse, eu acho que vai ser uma novela mesmo, Jéssica. Porque ou novela mexicana. E como é que eu ia contar? Né? Aí eu não contei. Aí tá, 12 anos, 13 anos, 14 anos. Na verdade, voltando um pouquinho nos 13, porque meu pai não aguentou cuidar da minha mãe, né? Daí ele separou. E aí eu ficava um pouco morando com meu pai, um pouco morando com a minha mãe. Bolinha de ping-pong. Ele não me dava bem com a minha madrasta, daí eu voltava pra minha mãe, daí minha mãe ficava louca, daí eu voltava pra casa do meu pai. E assim eu passei a minha adolescência inteira. Com 16 anos, eu sempre tive essa necessidade de falar, né? Capaz. A tramela merda, né? Eu falo um monte. Eu sempre tive a necessidade de falar. E eu tinha essa necessidade. Eu tinha psicólogo? Não tinha. Se meu pai não me comprava nenhum tênis, eu ia me pagar psicólogo, certo? A parte do tênis vocês vão ver no livro. Minha tenebrosa. Então, não, eu vou desabafar com minhas amigas, coitadas. Né? Tadinhas. Mas eu desabafava com uma, desabafava com a outra, pedia para elas não contarem, e elas realmente não contavam. Elas seguravam para elas. Até que uma delas contou para a mãe. E aí essa mãe sentou comigo num degrauzinho, igual esse aqui. E aí começou a conversar comigo. Jéssica, eu sei quem é o Fred. Ele é fotógrafo, né? Tem um estúdio lá, não sei aonde, quase na frente da Delegacia Regional de Chapecó. Né? Conheço ele. E até onde eu sei, ele vitimou outras meninas também. Só que antes dela me falar isso, ela tinha me dito que eu precisava contar pra alguém. Eu disse, sim, eu vou contar pra quem? E naquela época minha mãe estava fora da casa, né? Aí a Jo estudando, trabalhando, né? Tentando vencer na vida com as panelinhas dela de marmita, né? Se ferrando na vida. Agora eu vou chorar de novo. Mas isso aí é emoção de antes, tá, gente? Não é de agora. Essa parte... misturado. É tudo misturado. É tudo misturado, né? Agora começou a misturar tudo, né? Ai, Deus, aqui nessa palestra geralmente a Jo tem algumas que ela tá junto. Quando ela tá junto, eu sempre choro, né? Quando ela não tá, daí eu não choro, né? Daí hoje uma abriu uma exceção, né? Querida, quase se matamos ontem. Meu, gente, o que era a estrada ontem? Umas horas eu olhava pra Jo. Tá limpando. Ai, limpou. Ih, fechou de novo. Se não era chuva, era a neblina. Se não era neblina, meu Senhor. Mas chegamos inteiras, vivas, pra estar aqui com vocês hoje. E aí, pra quem que eu vou contar, gente? Pra minha irmã? Eu sentia a confiança de contar pro meu pai? E a minha mãe? Eu já passei na metade, tá louco, vou ter que começar tudo de novo, não, mal um pouquinho. Mas eu fiz sobre estupro de vulnerável. Entendeu? Só que eu mexi na ferida. Ah, depois da prisão houve uma cura? Mais ou menos, porque eu não queria trabalhar em Idepecame. Foi depois. E aí, já? E aí, estamos cansados, né? Mas vamos chegar muito bem e estou muito feliz.
tão bem por todos eles.